Gente boa e bonita, dando prosseguimento à nossa aula de cartografia. Tinha explicado para vocês o que é cartografia, sobre o mapa de Gassur e o mapa de Eratóstenes, e também, inclusive, sobre o mapa de Mercator. Agora vejamos sobre algumas técnicas de produção de mapas, que são a aerofotogrametria e as fotos de satélites geoestacionários. A aerofotogrametria ela se baseia em técnica de tiragem de fotos, várias câmeras acopladas no avião ou no drone, que fotografam áreas relativamente extensas ou áreas pequenas. Pode ser uma fazenda, um bairro, ou até mesmo a zona urbana de um município, ou quem sabe um município inteiro. Quanto maior a área, mais tempo tirando fotografias. Essas fotografias elas são justapostas em 30% uma da outra, ou seja, compartilham 30% da imagem umas com as outras, para compensar as deformações da curvatura da Terra e, consequentemente, produzir uma projeção cartográfica ou um mapa mais fiel possível à superfície real representada no mapa, mas que foi baseada em fotos tiradas por um drone nos últimos 10 anos. Grandes fazendeiros pelo Brasil têm drones e eles utilizam esses drones para mapearem suas fazendas de acordo com os interesses que queiram. As melhores áreas para plantar, as áreas para derrubada de árvores para expandir as suas áreas de plantio ou de pastagem, ou simplesmente a vigilância, o monitoramento da segurança da sua propriedade rural. Isso já é usado em larga escala por grandes fazendeiros brasileiros, inclusive da região centro-oeste, onde nós estamos, por exemplo. Só que a aerofotogrametria ela tem uma virtude e, entre aspas, um defeito. A virtude é que ela tira fotos de áreas menores, e tirando fotos de áreas menores, ela possibilita um nível de detalhamento muito grande. Aliás, essa é a tendência. Quanto menor a área representada, maior vai ser o seu nível de detalhamento. Diferente, por exemplo, dos satélites geoestacionários, que tiram fotografias de áreas imensamente maiores, se nós compararmos com a aerofotogrametria, mas o nível de detalhamento, infelizmente, fica prejudicado. Então, para cada interesse, nós temos técnicas específicas. Se queremos maiores detalhamentos, se queremos produzir projeções com mais detalhamentos, utilizamos, por exemplo, a aerofotogrametria. Agora, se quisermos áreas mais amplas em tamanho, mas não levando em conta a necessidade de nível de detalhamento, nós podemos usar as fotos tiradas por satélites geoestacionários, que são vários, que acompanham a órbita da Terra, tanto a sua rotação quanto a sua translação. Satélites esses que podem, que fazem de fato transmissão de informações, ou seja, satélites de telecomunicações. Satélites também de monitoramentos, como por exemplo este representado, tirando a foto do território brasileiro. Satélites como esses, por exemplo, que a NASA usou para comprovar, por A mais B, para ninguém contestar mais, ano passado, por exemplo, quando fazendeiros, grileiros e garimpeiros estavam tocando fogo em áreas da floresta amazônica entre São Félix do Xingu e Altamira, lá no sul e sudeste do Pará. Foi a NASA, através desses satélites de monitoramento, que mostraram fotos e filmagens dos focos de queimada e o alcance desses focos de queimada, que chegaram inclusive a São Paulo e provocou o escurecimento de São Paulo em plena 4 horas da tarde. 4 horas da tarde São Paulo ficou escuro à noite, caiu uma chuva cinzenta, uma água suja, amarronzada, acinzentada, e pelos testes químicos comprovaram que os certos componentes químicos das cinzas misturadas nessa água de chuva que caiu em São Paulo são de plantas que foram queimadas lá na Amazônia. Olha só o alcance disso. E tudo isso graças comprovado por A mais B, sem nenhuma contestação, por satélites de monitoramento, que está no grupo geral dos satélites geoestacionários. Magnífico, né? Então a aerofotogrametria ela tira fotos de áreas menores, porém com um nível de detalhamento muito maior, muito mais detalhes.
Já os satélites geoestacionários são o inverso, eles tiram fotos de áreas imensas, porém com menos detalhes. Cada uma tem sua utilidade e, dependendo do interesse do cartógrafo, ele recorre ou à aerofotogrametria ou, por exemplo, aos satélites geoestacionários. Os cartógrafos, utilizando quaisquer técnicas que sejam aerofotogrametria, fotos de satélites geoestacionários, necessita, ou simplesmente ele com seus olhos, a olho nu, ou com alguns instrumentos tipo binóculos ou telescópios, existem 3 pontos de vista que nós utilizamos para visualizar as paisagens ou os espaços que queremos representar nas projeções cartográficas. Nós temos as visões vertical, as visões oblíqua e horizontal, que ficaram melhores visualizadas aqui. E nós temos um mesmo sofá, visto por 3 pontos de vista diferentes. Aqui a visão frontal, nós estamos vendo de frente, na horizontal. Isso aqui geralmente nós usamos para representar áreas menores. Quando nós vermos mais para frente sobre curvas de nível, vai ficar mais clara a utilização da visão frontal. Áreas menores são utilizadas, aliás, a visão frontal é utilizada para visualizar e representar graficamente as superfícies ou os espaços que queremos, áreas pequenas. A visão oblíqua, como se você estivesse meio de pé, meio de lado, tem um alcance maior, tem um ponto de vista diferente, vê detalhes que não se vê aqui na visão frontal, pelo menos de maneira um pouco mais ampla, um alcance, digamos, médio. A aerofotogrametria utiliza bastante isso aqui. E também, possivelmente, dependendo, fotos de satélite também... Foto de satélite não, desculpa. A aerofotogrametria melhor utiliza essa visão oblíqua. E também temos a visão de cima ou a visão vertical, onde nós estamos vendo de cima para baixo. Isso aqui, os satélites são ótimos, só que eles fotografam grandes áreas com poucos detalhes. E a aerofotogrametria também faz isso. A aerofotogrametria produz imagens que permite representar áreas pequenas, porém com um nível de detalhamento magnífico e muito maior, muito grande. A cartografia, por melhor que ela seja, ela enfrenta alguns inconvenientes, né? Inconvenientes esses como, por exemplo, dificuldade de ver detalhes de acordo com o tamanho da superfície. Superfícies muito grandes, o nível de detalhamento é pequeno, é um inconveniente. Às vezes é difícil determinar os detalhes dessas áreas muito grandes. E os custos materiais de produção dessas imagens acaba sendo muito elevado, tanto na coleta das imagens quanto na confecção das projeções cartográficas. Para quem pode, não para quem quer. Isso demanda muito estudo, investimento profissional e depois investimento em aquisição de material para fazer a pesquisa. Só que o problema central e que coloca todos esses debaixo do chinelo é o fato simples e fundamental, de representar uma superfície que é esférica em uma superfície plana. Ou seja, a superfície da Terra é esférica, mas nós a representamos de forma plana. Isso causa problemas. Problemas esses que causam alterações na área. Alguns territórios, dependendo da projeção, ficam muito maiores do que realmente são. Alguns territórios têm o seu formato corrompido ou comprometido, formatos esses que não correspondem à realidade, e também as distâncias podem ser muitíssimo alteradas. Isso fica mais evidente quando nós vermos mais adiante sobre os 3 tipos básicos de projeções, as cilíndricas, as cônicas e as azimutais. Pois bem, por enquanto é só. Até mais.